consulta com um neurologista, com uma neurologista e quer aproveitar ao máximo esse seu tempo de consulta? Então esse vídeo é para você. Meu nome é Karina França, eu sou neurologista, especialista em distúrbios do movimento. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para que vocês possam se preparar para a consulta neurológica e assim ter os maiores benefícios possíveis. O seu tempo, claro, e o tempo de todos nós é um bem muito precioso. Então, quando a gente se prepara para aquele momento em que a gente vai estar frente a frente com o nosso neurologista, com a nossa neurologista, da melhor forma possível, a gente consegue otimizar o que a gente ganha desse tempo e muitas vezes desse dinheiro que a gente investe nessa consulta médica. Então, vamos a algumas dicas. A primeira pergunta é: você realmente marcou uma consulta com um neurologista ou você marcou consulta com um neurocirurgião? As pessoas falam assim, vou passar no neuro, mas neurologista e neurocirurgião são dois especialistas completamente diferentes. É que nem, por exemplo, um cardiologista e um cirurgião cardíaco. Só para vocês entenderem. Neurologista e neurocirurgião, os dois obviamente fizeram faculdade de medicina, mas depois da faculdade de medicina, o neurologista vai para a residência de neurologia, o neurocirurgião vai para a residência de neurocirurgia, então são duas especialidades diferentes. Os neurocirurgiões, eles acompanham e tratam doenças para as quais a cirurgia é o principal tratamento disponível, como, por exemplo, hérnias de disco, sangramentos no sistema nervoso central, tumores no sistema nervoso central, compressões de nervos periféricos, enquanto o neurologista acompanha e cuida principalmente de doenças que são tratadas com outras formas de tratamento, como remédio e reabilitação, por exemplo, dor de cabeça, AVC, que é o derrame, doença de Parkinson, tremor essencial, agora puxando sardinha pro meu lado. Então é muito importante que vocês saibam se o profissional que vocês marcaram, o profissional que vocês vão, de fato é o profissional mais adequado para lidar com a sua queixa, com o seu problema neurológico. Uma forma muito fácil de vocês descobrirem se o seu profissional é neurologista ou neurocirurgião é entrar no site do Conselho Regional de Medicina do seu estado, digitar ou o nome do médico ou então o número do CRM desse médico e ver lá se esse médico tem RQE, Registro de Qualificação de Especialista. E qual RQE? Existe RQE de neurologia, existe RQE de neurocirurgia. Então, chequem isso antes de ir no neuro, seja neurologista, seja neurocirurgião. A primeira dica não é óbvia para todo mundo. Seja pontual. Nós médicos temos uma fama horrorosa de sermos muito atrasados, de deixar o paciente esperando horas e horas na sala de espera. Mas nem todos os profissionais da medicina são assim. Muitos médicos, e felizmente eu me incluo nesse grupo, são pontuais. Uma das principais causas pelas quais eu atraso os períodos de consulta são quando algum paciente da minha agenda naquele dia atrasou. Então, se um paciente atrasa 40 minutos, 1 hora, isso vai prejudicar quem? O paciente seguinte, que vai acabar tendo que esperar esse tempo todo para ser atendido, quando muitas vezes ele chega na hora. Então, para facilitar a vida de todo mundo, por favor, sejam pontuais nas consultas médicas. Deem uma chance para o seu médico de chegar na hora. A segunda dica é: se você vai a um neurologista por uma queixa, qualquer que seja a queixa, pare um tempo antes da consulta e pense nas informações sobre essa queixa para que você possa passar essa história para o médico de uma forma correta. Isso facilita muito no diagnóstico. Por exemplo, se você tem uma queixa qualquer, vale a pena você pensar quando essa queixa começou. Nós médicos dificilmente estamos procurando o dia e a hora, o segundo que a queixa começou, mas a gente quer ter uma ideia. Alguns pacientes falam há muito tempo, mas o que é há muito tempo? Às vezes eu brinco, eu falo, começou há 5 minutos, há 5 horas, há 5 semanas ou há 5 anos. A gente quer ter uma noção, talvez do mês que começou a queixa ou do ano que começou a queixa. Além disso, é importante a gente saber como é essa queixa. Se é uma dor de cabeça, aonde na cabeça que dói? Se é um tremor, que parte do corpo está afetada. Além disso, é interessante que a gente saiba se o paciente já notou se ele faz alguma coisa que é capaz de melhorar ou piorar aquela queixa, os fatores de melhora ou de piora. Isso também ajuda muito o nosso raciocínio diagnóstico. Além disso, é importante saber a evolução dessa queixa. Ela já começou na intensidade máxima, ela começou fraquinha e foi aumentando com o tempo, foi piorando com o tempo. Todas essas informações incluídas na anamnese são informações que ajudam muito a gente a fechar o diagnóstico.
A terceira dica é que vocês separem um tempo antes da consulta para relembrar e até mesmo anotar duas coisas. Primeiro é o seu histórico médico, ou seja, as coisas que já aconteceram na sua saúde que foram relevantes, como, por exemplo, diagnósticos que você já recebeu, cirurgias que você já fez, algum outro problema médico importante ou relevante que você já teve. E, principalmente, as medicações que você está tomando. É importante que vocês saibam, na ponta da língua, se possível anotando, qual é o nome do remédio que vocês tomam, de preferência até mesmo o nome da substância e não só o nome da marca, a miligramagem daquele remédio que você toma e quantas vezes por dia você toma. Também é interessante saber há quanto tempo vocês tomam aquele remédio e, se você souber, é importante informar para o médico também quem passou aquele remédio e qual foi a justificativa. Por exemplo, doutor, eu tomo losartana 10mg uma vez ao dia, que foi me passado pelo meu médico cardiologista para tratar de pressão alta. Com isso, a minha pressão fica controlada. Beleza? Essa é uma informação importante. Muitas vezes, um diagnóstico atual pode depender de um problema médico prévio. Muitas vezes, uma medicação que o médico queira te passar naquele momento pode interagir com o remédio que você já toma. Então, essas informações são fundamentais. Tê-las na ponta da língua vai economizar o seu tempo. A quarta dica é: se você está indo no médico por uma queixa que você quer investigar e você, por acaso, já foi em outros médicos para investigar essa queixa e já fez outros exames para investigar essa queixa, é importante levar esses exames nessa consulta médica. Sejam exames de sangue, sejam exames de imagem. Se forem exames de imagem, uma dica: é melhor para o médico que vocês levem o login e a senha do laboratório ou do hospital no qual vocês fizeram o exame do que você levar o exame impresso. Por quê? Exames de imagem como ressonância magnética, tomografia, raio-x, a impressão que o laboratório ou que o hospital dá para os pacientes, geralmente é uma folha enorme que fica rolando em casa um tempão, ela não tem uma qualidade muito boa. Então, é melhor para o médico poder ter acesso ao exame digitalizado no computador. Assim, ele pode entrar no site do hospital ou do laboratório, colocar o login e a senha do paciente. Isso o paciente consegue facilmente na recepção e então ter acesso às imagens daquele exame. Porque muitos médicos, e eu me incluo nesse grupo, gostam de tirar as suas conclusões sobre alguns exames muito mais do que só ler o laudo. O laudo é importante, mas ter acesso às imagens também é muito importante. Então lembrem-se de levar os seus exames antigos referentes àquela queixa. Finalmente, a quinta dica: não saia da consulta com dúvidas. Eu gosto de falar muito nas minhas consultas e explicar muito nas minhas consultas. Eu sei que nem todos os médicos são assim, mas você, como paciente, tem o direito de perguntar para o médico o que você quiser sobre o seu quadro durante aquele tempo de consulta. Claro que não dá para ficar 5 horas fazendo perguntas, mas durante aquele tempo de consulta, faça as perguntas que você quer, elabore as perguntas que você quer, para que você tire as suas dúvidas. Paciente para casa com dúvida é muito ruim, porque primeiro você não vai saber por que o médico orientou aquilo, e isso vai fazer com que você talvez fique menos disposto a seguir as orientações do médico. E poxa, pagar uma consulta médica cara, gastar o seu tempo indo na consulta médica e depois não fazer o que o médico orientou é uma baita perda de tempo e não ajuda ninguém. Então é importante que você tire suas dúvidas, que você se empodere nesse momento de conhecimento sobre a sua condição de saúde, para que você entenda por que é importante você fazer aquelas orientações que o médico te passou. E aí, gostou dessas dicas? Se você tem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. E até a próxima!